Amigos do Diálogo Espírita, hoje vamos falar um pouquinho sobre os espíritos. Quem são eles, afinal de contas? Como são e onde vivem? Isso no nosso tema livre. Temos ainda as respostas para as perguntas enviadas para os nossos telespectadores. Por que Deus condena? Nós colocamos como Deus permite. Certas pessoas bondosas, honestas, com virtudes, com qualidades, sofrerem por doenças crônicas, doenças graves, muitas vezes. E também a situação de uma senhora que quer saber se deve ou não se separar do marido ciumento. Entre esses dois quadros, nós temos o nosso Cristo e nós no terceiro milênio, que vai refletir sobre uma frase da oração de São Francisco de Assis. Então, com vocês agora, Diálogo Espírita. Caríssimos irmãos, nosso Diálogo Espírita, no tema livre de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os espíritos. A gente fala tanto aqui sobre espírito, sobre alma, espiritismo é a nossa doutrina, é um ramo de conhecimento específico sobre o que nós temos além dessa casca, desse corpo material. Eu estou aqui na companhia do Gilberto Tomasi e do Joilson Mendes. Meus amigos, nós temos definição, já logo nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e os benfeitores espirituais respondem. Então eles respondem que, definindo espíritos, que é o princípio inteligente do universo em oposição ao princípio material, e que acima dos dois está Deus, então forma uma tríade universal, né? Mas na questão 76, eles já dão uma definição um pouquinho diferente, de que seria a individualidade extracorpórea, quer dizer, aquilo que possuímos quando estamos encarnados e que não é o corpo físico, por consequência, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem em cima disso, por favor. Olá, amigos, Joilson, Wilson. Parece até um pouco complexo de ser entendido, né? O que seja espírito, como você bem colocou. É um princípio inteligente em oposição ao princípio material, mas o que significa exatamente isso? Então, um princípio inteligente do universo, eu penso, e aqui eu quero fazer uma colocação bem aqui real do nosso dia a dia, até para quem está nos assistindo não conhece da doutrina espírita, né? Enquanto desencarnados, realmente somos um princípio inteligente. Agora, enquanto encarnado, que somos lá mais a coisa material, o espírito, falando um português bem claro, é isso que a gente está aqui hoje, vivenciado numa carapuça, vivendo as coisas do dia a dia. E acima de tudo isso está Deus, que nos criou e que nos concede um livre-arbítrio, né, para que nós possamos conduzir esse espírito, quer seja lá como um princípio inteligente, desencarnado, quer seja aqui no mundo corpóreo como coisa material mesmo. Eu não sei se eu consegui me explicar, mas eu acho que é isso exatamente, porque você não tem uma outra definição do que seja espírito, Paulo. O que a doutrina, o que Kardec nos passa, a espiritualidade nos passa, é exatamente isso. O princípio inteligente é no momento da sua criação. E aí vem evoluindo ao longo das eras, até o momento que se torna espírito, né? E aí vem os processos de reencarnação enquanto ser humano. Eu creio que fazendo uma conjugação, uma união das respostas dos dois aqui, a gente pode confrontar com o que nós acabei de ler aqui do Livro dos Espíritos, né? Então, o princípio inteligente ele está presente nos animais, nos vegetais, inclusive. E nós, por uma questão até didática, talvez, a gente coloca que o espírito só existe quando é capaz de reencarnar, não necessariamente reencarnado. Ele pode estar desencarnado, ele não é só um princípio inteligente, ele já é um espírito constituído, porque ele já dispõe de certas faculdades que diferenciam totalmente daquele princípio vital que anima a matéria. Ele já tem a sua individualidade, né? Ele tem a sua individualidade. Consciência, livre-arbítrio, a razão como um todo, né? Isso que caracteriza um espírito.
O princípio é só aquela união da matéria com alguma coisa que ela vivifica uma matéria. Mas às vezes pode ser uma matéria muito simples. É quando os espíritos dizem que nós fomos criados simples e ignorantes. É esse momento. Ao longo das eras vai evoluindo, transforma-se em espírito, e aí então ele tem a consciência de si mesmo, ele passa a saber, tem o seu livre-arbítrio, passa a agir no mundo de uma forma diferente. E complementando essa explicação, tem Allan Kardec pergunta também se o espírito e inteligência é a mesma coisa. E aí os espíritos respondem que não, que inteligência, princípio inteligente é uma coisa, né? Que sabe pensar, vai desenvolver intelectualmente. Mas inteligência é um atributo apenas do espírito. Então, só para ficar bem claro. Ele vai desenvolvendo. Isso ele vai desenvolvendo ao longo dos tempos. Né? Aí a gente chega na segunda pergunta que eu fiz lá no início, como são os espíritos? Já vimos o que são, né? Alma, espírito, princípio inteligente. Mas o como são? Na questão 88, ainda ficando no nosso livro básico, não tem como fugir. Eles definem como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, que varia da sombra ao brilho do rubi. E aí nós temos que recorrer a duas outras perguntas para complementar, senão isso vai ficar estranho. Dizer que o espírito tem a cor de rubi, é um clarão, uma chama, mas que bobagem esse camarada está falando, né? Então o que acontece? Na 82 já aumenta nosso esclarecimento aí. É mais correto os espíritos dizer que o espírito é incorpóreo e não imaterial, porque afinal de contas ele é feito de alguma coisa. Então ele não pode ser. E é uma matéria que eles denominam, né, naquela época, meados do século XIX, até hoje a gente tem dificuldade para encontrar as palavras certas para definir certas coisas. Então eles usaram o termo de matéria quintessenciada, quer dizer, purificada no quinto estágio, na quinta geração. É como se fosse filtrado, né, 5 vezes. É algo muito sutil, né? Exatamente. Né? Mas isso quando eles dizem lá, mas isso para a essência da sua estrutura, desse espírito. E é assim que eles são percebidos pelos demais espíritos. Antes de completar com vocês para completarem. Aí vem a questão 93, quando eles falam que o espírito, até aqui ele estava com um espírito puro, agora sim, normalmente ele é revestido por uma substância vaporosa, né, para os olhos humanos, mas que ainda é bastante grosseiro para eles, espíritos, os espíritos superiores, que, por uma analogia tirada da botânica, eles chamam de perispírito. Então, essa seria a roupa do espírito, né? Nós podemos dizer que é a roupagem do espírito, que é a forma que ele vai tomar, ele vai moldar essa forma, que é exatamente essa nossa forma física, né? Cada um vai apresentar o perispírito de acordo com a forma que ele moldou. É ele mesmo quem moldou a sua forma física. Até porque se ele viesse, né, nessa forma, nessa outra dimensão quintessenciada, não teria como ser visto, não teria como ser analisado, ele mesmo poder compartilhar as situações com outros espíritos. Quer dizer, como é que ficaria? Então ficaria no mundo espiritual, né? Ficaria no mundo espiritual, não precisaria reencarnar num planeta como a Terra, que há necessidade ainda dessa carapuça, né? A gente não entrou aqui ainda em nenhum programa para falar especificamente sobre perispírito, porque é uma área, um tema um pouco mais complexo, para quem não está familiarizado com os estudos espíritas, né? Mas o perispírito a gente já mencionou por cima, que é um corpo intermediário entre o corpo físico e o corpo material. Quando o espírito está desencarnado, ele deixa o corpo físico, mas permanece com o perispírito, com o corpo energético, fluídico, há várias denominações, então, inclusive nas outras religiões. Então a gente poderia dizer que quando a pessoa diz assim, eu vi um espírito, na verdade ela não está vendo o espírito, ela está vendo o perispírito. Muito bem lembrado, muito bem lembrado, porque de tudo que a gente viu, eles falaram ali que o espírito puro, só os espíritos superiores que vêm, que é aquela chama, aquele clarão. Quando a gente enxerga, por quê? Porque o perispírito é semimaterial. Então, o vidente, às vezes ele pode adquirir, nós já falamos aqui em outros programas, que esse perispírito tem essa forma vaporosa, pode se condensar mais, tornar-se, ter as aparições e às vezes até se materializar no corpo tangível. E uma das características dele é a plasticidade, que pode até modificar, se moldar, agora, se apresentar de forma diferenciada. É interessante que se diga também, né, Wilson Juiz, que há necessidade do perispírito num mundo como a Terra, né? Em mundos, logicamente, mais evoluídos, mais elevados, não necessidade. Alguns estudos apontam que talvez realmente, como o espírito progride, ele praticamente desaparece.
Outros autores já li que eles entendem que, na verdade, o perispírito vai se fundir com um outro elemento que Kardec evitou de abordar, porque na época era difícil, mas que André Luiz, o mentor André Luiz, através dos livros psicografados do Chico Xavier, mencionou e incluiu, né, que é o corpo mental. O André Luiz fala do corpo vital, ou do pretérico, e fala do corpo mental. Esse corpo mental provavelmente é o que gera, que realmente formata o perispírito, e o perispírito formata o corpo físico, enquanto a gente precisa de corpo físico. Só para fechar essa segunda pergunta, gente, como são os espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, tem a seguinte frase: o espírito não é assim. Importante isso, viu, telespectador? Que a gente tem essa noção bem clara. O espírito não é assim, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão, da audição e do tato, como acabamos de falar aí. Né? Bom, e agora nós vamos para a terceira questão. Onde vivem? Onde vivem? Olha, nós já falamos aqui em programas anteriores, né, onde vivem os espíritos, e Joana de Ângeles, espírito, né, acho que no livro Limiar do Infinito, ela já diz: existem mundos e mundos gravitando no infinito. Estamos em toda parte do infinito, dependendo do local onde cada qual precisa ainda estar presente. Nós estamos aqui na Terra, existem outros locais, estão nas colônias espirituais, como nós já colocamos aqui, né, em outros programas também. Estão em todo lado, em toda parte. Toda parte. Lembrando que o próprio Evangelho, Jesus diz, né, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, são os vários mundos. Né, os mundos mais evoluídos, Kardec coloca uma escala de evolução de 5 níveis, apenas didaticamente, para nós compreendermos que existem vários níveis de planos, né, de mundos evoluídos. E os espíritos, muitos estão nessas colônias espirituais, porém, né, tem uma questão no Livro dos Espíritos que os espíritos dizem assim, que eles são como nuvens ao nosso redor. Né? Também estão ao nosso lado o tempo todo, constantemente, onde quer que nós estivermos. E também, eu não sei se eu estou atropelando aqui, que alguns desses espíritos estão na erraticidade. O que significa a erraticidade? São aqueles espíritos que precisam ainda de conhecimento, de aprendizado. Que estão desencarnados e ainda precisam reencarnar. Estão desencarnados, exatamente. Preparando para reencarnar. Para a próxima reencarnação. Porque senão a gente fala que estão da erraticidade e não se coloca exatamente... esse tema erraticidade, a gente fica meio difícil complicado, saber o que significa. Eu coloquei aqui, né, para a gente pôr de uma maneira também didática para os nossos telespectadores, a gente podia dizer, a grosso modo, o seguinte: são 7 bilhões de espíritos reencarnados aqui na Terra, né? São talvez muitos outros bilhões, segundo informações dos espíritos, talvez 17, outros 18 bilhões que compõem a população humana, mas estão do lado de lá, esperando voltar para cá, para reencarnar. Totalizaria cerca de 25 bilhões, né? Em colônias espirituais, como o Gilberto falou, muitos se acotovelando. Provavelmente nós estamos falando agora aqui, e existem espíritos desencarnados nos assistindo, nos ouvindo. Nas palestras espíritas, às vezes, tem mais gente desencarnada do que encarnados. Nos templos, de modo geral, onde há boas intenções, orações sinceras, muitos espíritos carentes, às vezes, não têm condição de furar parede, ele entra pela porta da igreja, normalmente, ou do templo evangélico, e vai lá porque ele precisa de energia, ele precisa da oração, ele aproveita, ele ouve, ele aprende. Outros estão perturbando, né? Porque são espíritos viciosos, nos bares, nos antros de perdição, em toda parte, no local de trabalho, de acordo com a sua índole, ajudando uns, outros atrapalhando, e assim eles estão, porque eles não têm evolução suficiente para se desgarrarem daqui. Eles estão presos ainda pelo seu peso específico. Pois não? Tem um detalhe que você comentou aí que é interessante a gente frisar, é a questão de, às vezes, eles estão nos templos religiosos. Muitas vezes, a pessoa vai fazer um culto do evangelho no lar, ou está lá na casa espírita e diz, só tem meia dúzia de gente. Né? Não vou fazer que só tem meia dúzia de gente. Mas ele não sabe como é que está o outro lado. Né? O outro lado está repleto, o salão está cheio. Exatamente, isso é muito importante. E aqui,
para encerrar, vocês ainda tem mais uns segundinhos, novamente recorrendo à introdução do Livro dos Espíritos. Os espíritos encarnados ou errantes, já só para ratificar, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço, ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando, sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza. Para remate de vocês, por favor. Por isso que é importante nós termos a noção de que nós nunca estamos sós. Sempre tem alguém ao nosso lado. Então é o nosso padrão vibratório que vai fazer com que nós tenhamos aquelas companhias que nós queiramos para nós. E em decorrência disso, temos que lembrar daquele recado, daquela mensagem de Jesus, né? Vigiai e orai. Estamos sempre sendo observados. Então é isso aí, meus irmãos. Nosso tema de livro de hoje fica por aqui. Segue o nosso programa com os demais quadros. Até mais. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M oferece um catálogo com mais de 400 títulos publicados. Um de seus últimos lançamentos é o romance Além do Fundo do Poço, do espírito Jonas, psicografado pelo médium Marco Antônio Vieira. Trata-se do relato emocionado e sofrido de um jovem envolvido pelas drogas e que, de repente, se depara com uma realidade que não sabia existir. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. M, uma editora que leva o espiritismo a sério. Cristo e nós no terceiro milênio. É dando que se recebe. O que esse axioma significa para nós espíritos? Muito mal utilizado, não é? Quando falamos dos desvios de recursos, da corrupção na atualidade. Esse axioma, entretanto, vem nos relembrar as nossas noções de que a justiça de Deus nos atinge, nos dando o bem que nós distribuímos ao próximo. E isso tem muita lógica. Por quê? Se um pai de família que é equilibrado, que é generoso, ele proporciona recursos aos filhos, na medida em que eles usam bem esses recursos, em benefício da família, auxiliando os irmãos, Deus também, que é nosso Pai Criador, Ele nos proporciona os recursos necessários e mais, em maior monta, àquele que também é generoso e que socorre os seus irmãos. Até do ponto de vista das nossas pesquisas, da estatística, da ciência humana, a generosidade, ela traz um acréscimo na qualidade de vida. Nós temos pesquisas até relativamente recentes do professor Brooks, na Universidade de Siracusa, que nos demonstram, ouvindo, nas suas pesquisas, mais de 30 mil indivíduos, que aqueles que partilham, que aqueles que praticam atos de filantropia, que repartem os bens que têm, eles têm uma qualidade de vida melhor, mesmo economicamente. Os próprios estados que se preocupam em promover programas sociais,
que auxiliam outros povos. Eles têm um índice estatisticamente mensurável de 1,8 de crescimento em relação à época em que não distribuem esses recursos ao longo de algumas décadas. O ser humano, então, ele revela em si a necessidade do viver generoso. Do ponto de vista da neurociência, hoje em dia sabemos, conforme as pesquisas de Alan Lux, o poder, curativo do bem, nós sabemos que as pessoas que praticam atos de generosidade, que vivem com altruísmo, elas provocam a emissão de neurotransmissores, uma produção aumentada de serotonina, afastando a depressão e acrescentando em alegria de viver. Nós podemos notar assim que somos programados biológica e espiritualmente para viver com generosidade. Naturalmente, somos espíritos milenares. Crescemos espiritualmente a partir dos homens de caverna que precisavam lutar contra os elementos hostis, que precisavam lutar arduamente para preservar-se, para a sobrevivência da família, para a evolução do instinto para o sentimento, em que o homem social renuncia ao bem-estar individual para viver bem em coletividade. E, ao ser generoso, ao ser altruísta, ao partilhar aquilo que lhe é possível, ele redescobre em si mesmo a alegria de viver. Partilhar, portanto, segundo a neurociência, segundo a estatística, segundo as ciências sociais, acrescenta qualidade de vida. Quando os antigos, os profetas, os grandes missionários religiosos nos ensinavam a agir com altruísmo, eles tinham a noção de que esse Deus que criou os bilhões de sistemas que existem na imensidade, na complexidade do universo, que mal estamos começando a enxergar, ele não poderia ter nos criado com possibilidades de vivermos em guerra apenas, de triunfarmos com o mal permanentemente, de lutarmos contra o nosso irmão e tentarmos o predomínio do nosso ego, da nossa personalidade, em detrimento do direito alheio, dentro dos próprios lares, na profissão ou na sociedade. Um Deus dessa magnitude, que não pode ser comprado com dádivas, naturalmente nos criou para que vivêssemos em plenitude e generosidade à medida que entendêssemos que o nosso irmão tem os mesmos direitos que nós, que também tem carências e necessidade de ser amado, tanto quanto nós, e que premiou aquele que é generoso com a alegria de viver. Aqueles missionários religiosos que ensinavam-nos a praticar o bem tinham o conhecimento anterior ou a intuição dessas realidades que a neurociência e que a estatística nos mostram hoje. O homem foi criado, simples e ignorante como espírito imortal, capaz de construir a si mesmo e a partir dos atos de generosidade, de partilha, de altruísmo, receber também não só os recursos necessários à sua vida, que certamente fará por merecer, mas a alegria de viver, a paz consigo mesmo, a plenitude no sentido da sua existência, atendendo à sua programação biológica e espiritual, crescendo do egoísmo para o altruísmo, do interesse pessoal para o interesse coletivo, resplandendo em sua luz interior. Outro não é o sentido daquela oração de São Francisco de Assis, que nos lembra: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz. O enunciado da primeira pergunta que nos foi enviado para este quadro, no programa de hoje, é o seguinte: por que Deus às vezes condena pessoas bondosas e honestas a sofrer com doenças graves que até podem levar à morte? Primeiro ponto, Deus não condena ninguém. Deus não condena ninguém.
Deus é justiça, sim, mas também é bondade e amor. Deus elaborou leis perfeitas que, se não forem respeitadas pelo abuso, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, desencadeia consequências naturais que nós temos que absorver depois. Isso é natural, é normal. E as enfermidades fazem parte desse quadro que evidenciam possíveis invigilâncias no trato do corpo físico. A origem dessas enfermidades, podem estar em causas de desequilíbrios físicos, mentais e espirituais desta atual reencarnação ou de reencarnações passadas. Esse que é o problema. A gente às vezes sofre e não tem a causa, porque quando o indivíduo adoece por motivos de abusos desta encarnação, fica fácil achar. Mas quando se trata de problemas reencarnatórios, é bem mais complexo ela se resignar, ela aceitar. Através das dores e limitações do corpo físico, nós drenamos todos aqueles desajustes de energias que se acumularam na nossa alma, fazendo com que a gente readquira a harmonia perante as leis divinas. Também pode acontecer que o indivíduo, antes de reencarnar, ele solicite determinadas limitações, determinadas enfermidades, determinadas deficiências, caracterizando uma prova para acelerar o seu progresso espiritual. Isso também é bastante comum, servindo também de exemplo de paciência, de resignação, de coragem, de fé e etc. Bem, a nossa segunda pergunta é a seguinte: estou num dilema praticamente desde que casei há quase 10 anos. Meu marido é muito ciumento e dominador. No começo achei que com o tempo ele mudaria, mas parece que está cada vez pior. Muita gente me aconselha a separação, mas tem o problema dos nossos 2 filhos, de 8 e 5 anos, e não sei o que fazer. Será que o Espiritismo pode ajudar? Pode ajudar sim, minha irmã, muito. O Espiritismo sempre pode ajudar, começando por oferecer, por propor a solução pelo exercício do amor, da paciência, da tolerância e da renúncia, até onde for possível. É claro que há situações limite, há que se avaliar as consequências de deixar as coisas como estão, para ver onde é que vão parar, e de uma possível mudança. Claro que necessita de uma avaliação profunda a respeito. O Espiritismo esclarece que todas as nossas experiências, elas têm utilidade, boas e más, ainda que aparentemente sejam más, servindo ao nosso progresso, e que muitas, especialmente aquelas mais rudes, representam necessidades nascidas de equívocos cometidos em reencarnações passadas. Aí, a primeira pergunta, a segunda pergunta, nós voltamos a esta grande problemática, cuja chave é a reencarnação. E esses problemas não podem simplesmente ser varridos para debaixo do tapete. Nós temos que enfrentar um dia. Agora, ninguém pode obrigar ninguém a seguir vivendo com outra pessoa quando os problemas vão até além dessa situação. Ciúme é um problema. Infelizmente, a gente vê até as pessoas por ciúme fazerem a separação quando não bem pensadas, quando não bem dialogadas, e o indivíduo a perseguir depois, geralmente a mulher, né? É o cônjuge, é o lado mais fraco, os maridos, companheiros ignorantes, e que, inclusive, chegando a tirar a vida por um ciúme doentio, mórbido, descabido, como se eles fossem, essas mulheres, esposas, companheiras, fossem propriedade desses indivíduos. Temos que tomar cuidado com as reações dessas pessoas, depois as consequências. Então, elas precisam, essas problemáticas, ser enfrentadas com coragem, com fé, paciência, como nós já colocamos. Porém, há que se reconhecer que, não dependendo só de você, porque depende também do seu parceiro, do seu companheiro, e principalmente envolvendo terceiros, que são seus filhos, né, é justo se pensar numa solução que, embora não a ideal, que é a separação, mas que seja a única plausível para o momento. Então, nós não estamos aqui na condição de conselheiros matrimoniais, mas olhando do lado espiritual, tem que se ponderar bastante. Os prós e os contras. É direito de você viver tentar uma outra vida em outras companhias? Sim.
se você não tem mais nada em comum com essa pessoa. Mas tem que tomar cuidado e pensar todos os ângulos, porque agora já não é mais a sua vida que está em jogo. Queridos amigos, fica o Espiritismo Responde e volta no nosso próximo programa. E até lá, paz a todos.